Olá a todos. Vamos agora ver um exemplo da primeira lei de Newton, um exemplo que procura abarcar todas as nuances dessa lei. Mas antes de ver o exemplo propriamente dito, eu gostaria de retomar a primeira lei sob um aspecto que vai ser importante para o exemplo. A gente viu que quando a força resultante em um corpo é nula, vale zero, existem duas possibilidades para o estado de movimento desse corpo. Ele pode estar em repouso, e nesse caso a gente diz que ele está em equilíbrio estático, ou ele ainda pode estar em movimento retilíneo e uniforme. E nesse caso a gente diz que o corpo está em equilíbrio dinâmico. Mas nos dois casos o corpo está em equilíbrio, porque a força resultante é nula, vale zero. E a gente viu que equilíbrio, a condição para que haja equilíbrio é que a força resultante seja nula. Mas se nesses dois casos ele está em equilíbrio, o que esses dois casos têm em comum? O que eles têm em comum é o seguinte: repara uma coisa, quando um corpo está em repouso, a velocidade vetorial dele é constante. Se um corpo está em repouso, a velocidade dele é zero, depois é zero, depois é zero. Ele não sai do lugar. Então a velocidade dele é constantemente nula, mas é constante. E quando um corpo está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial dele também é constante. Não nula, diferente de zero, mas também é constante. Por exemplo, vamos supor que um corpo esteja em movimento retilíneo uniforme com uma velocidade vetorial, por exemplo, é só um exemplo, de 7 metros por segundo. Se isso é verdade, se ele está em movimento retilíneo uniforme com uma velocidade vetorial de 7 metros por segundo, então a velocidade dele não pode mudar, senão ele não estaria em movimento retilíneo uniforme. Ele vai ficar com essa velocidade vetorial o tempo inteiro. E quando eu digo que ele vai ficar com essa velocidade vetorial o tempo inteiro, eu digo que a velocidade não muda em módulo, nem em direção, nem em sentido. A velocidade vetorial é constante o tempo inteiro. Ela vale 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui. E não só que ela vale 7, não é só o módulo dela. A direção não muda e o sentido não muda. Então, observem vocês que essas duas situações de equilíbrio elas têm uma coisa em comum. Que coisa é essa? A coisa é que a velocidade vetorial, em ambos os casos, é constante. Agora, eu quero que isso fique muito claro. Por quê? Porque existe um conceito por detrás da primeira lei de Newton que muita gente que estuda a primeira lei de Newton acaba não percebendo de tão sutil que ele é. E eu vou fazer de tudo aqui para que vocês consigam perceber essa sutileza. É assim, ó, e eu vou usar a lógica para isso. A lógica ela ajuda nisso e depois vocês vão perceber o quão anti-intuitivo é aquilo que a lógica nos diz, por incrível que pareça. Olha só, quando a força resultante é zero, o que acontece? A velocidade vetorial do corpo é constante. Acabamos de ver isso, certo? Ou o corpo está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Em ambos os casos, o que esses dois casos têm em comum? Ou a velocidade é o tempo inteiro 0, 0, 0, 0, 0, ou ele é o tempo inteiro um mesmo valor, 7, 7, 7, 7, e a mesma direção e o mesmo sentido. Ora, se quando a força resultante é zero, a velocidade vetorial é constante, o que deve acontecer se a força resultante for diferente de zero? Se ela for diferente de zero, a velocidade vetorial não deve ser constante, certo? Se a força resultante é zero, a velocidade vetorial é constante. Se a força resultante é diferente de zero, a velocidade vetorial não é constante. Mas o que é uma velocidade vetorial não constante? Uma velocidade vetorial não constante é uma velocidade que muda. Que muda. Então a gente chegou numa conclusão aqui que por enquanto é lógica, mas que muita gente ainda não, nesse ponto ainda não percebe. Quando a força resultante é diferente de zero, não é que a velocidade existe. É mais do que isso. Ela existe e muda.
o tempo inteiro, enquanto a força resultante for diferente de zero. Porque muita gente fala assim, nesse ponto, muita gente não entende, acaba falando assim, eu sei, professor, quando a força resultante é diferente de zero, o corpo fica em movimento, eu sei disso. Não, não é isso que eu estou dizendo e não é isso que diz a primeira lei, não é isso. O que a primeira lei diz é mais do que isso. Não é movimento, movimento pode ter mesmo com força zero. Olha aqui, ó, quando a força é zero, pode ter movimento. Mas se a força não é zero, tem mais do que movimento, tem mudança de movimento. A velocidade vetorial muda. Muda ou em valor, ou em direção, ou em sentido, ou em tudo. Ela muda. Bom, com esse exemplo, com essa retomada desse aspecto da primeira lei, agora a gente pode dar um exemplo concreto disso acontecendo. Vamos colocar aqui mais uma bandeirinha para mostrar um outro ponto aqui do exemplo. Então, imagina um bloquinho. Imagina que esse bloquinho, que eu coloquei aqui, desenhei aqui, ele esteja no espaço sideral. O que é o espaço sideral? O espaço sideral é o nome que se dá quando a gente está querendo dizer que esse bloquinho está longe da influência gravitacional de qualquer corpo celeste. Ele está longe de planetas, estrelas, luas. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que ele não vai ser puxado por ninguém. Ele está lá no espaço longe. Isso, teoricamente, é difícil de você conceber, porque sempre tem um planeta por perto, uma estrela por perto. Mas é um exemplo hipotético para a gente conseguir aplicar e entender melhor essa primeira lei de Newton. Então imagina que esse bloquinho está lá no espaço sideral. E vamos supor ainda que esse bloquinho esteja em repouso, ou seja, a velocidade dele é zero. Ora, se ele está em repouso, olha aqui, ó, voltemos na primeira lei. Se ele está em repouso, então com certeza a força resultante nesse corpo é zero. Se ele está em repouso, a força resultante nesse corpo vale zero. E o que a primeira lei diz? Se ele está em repouso e a força resultante é zero, por inércia ele tende a ficar em repouso. E assim ele vai ficar até que alguém o tire daí. Antes da gente continuar o exemplo, é bom que se diga que se ele está em repouso ou em movimento, é sempre em relação ao referencial. Nesse caso, ele está em repouso, no meu exemplo, em relação ao referencial inercial. Um referencial inercial nada mais é do que um referencial no qual vale as leis de Newton. E não quero me aprofundar muito no assunto, já está recomendado na sugestão de pesquisa para vocês pesquisar o que é um referencial inercial. Mas continuemos aqui o nosso exemplo. Então, esse corpo, esse bloquinho, está em repouso, e se ele está em repouso, a força resultante nele é zero. Agora, imagina que por algum motivo, de alguma maneira, a força resultante nesse bloquinho deixe de ser zero. E para isso, alguém aqui vai ter que exercer uma força nesse bloquinho. Lembra que um corpo não faz força sobre ele mesmo. Então tem que vir um segundo agente aí, pode ser um outro corpo, pode ser uma pessoa, sei lá eu. De alguma maneira, esse corpo ficou sujeito a uma força. E vamos colocar a força nesse sentido aqui, ó, que eu estou desenhando em azul. E aí, alguém faz uma força nesse bloquinho para cá. E aqui vamos fazer um outro parênteses. Lembra que força resultante é aquela força que equivale a todas as forças que estão atuando num bloquinho. Mas pensa bem, se só tiver uma força atuando no bloquinho, vocês concordam comigo que a força resultante vai ser ela mesma? Porque só tem uma força. Se força resultante substitui todas, mas só tem uma, então a força resultante só vai ser essa uma, não tem quem mais substituir. A força resultante vai ser essa mesma. Então, nesse caso, como só tem uma força, essa é a própria força resultante. E essa força resultante é diferente de zero. Era zero quando o corpo estava em repouso, e aí alguém veio aqui e fez uma força nesse bloquinho, de tal modo que a força resultante deixou de ser zero. O que acontece então com esse bloquinho? Essa é a pergunta. E é por isso que eu fiz essa retrospectiva aqui da primeira lei. Quando a força resultante é diferente de zero, a velocidade vetorial muda. Ah, professor, então quer dizer que esse bloquinho, a velocidade vetorial dele vai mudar? Isso. E quer dizer que a velocidade dele vai mudar? Quer dizer que ele vai sair do repouso. Ah, ele vai sair do repouso. Isso, ele vai sair do repouso. Ele vai sair do repouso e depois? E depois, enquanto essa força resultante for diferente de zero, a velocidade desse bloquinho
não vai parar de mudar. A velocidade vai ficar mudando o tempo inteiro, enquanto atuar uma força nesse bloquinho que faça com que a força resultante seja diferente de zero. E, nesse caso em particular, como ele estava em repouso, o bloquinho vai partir para um movimento que tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Nesse caso particular, que inicialmente ele estava em repouso. E aí, o que vai acontecer com esse bloquinho? Esse bloquinho, ele vai começar a se movimentar para cá, e aqui nesse ponto, por exemplo, pode ser que a velocidade dele já seja, por exemplo, a velocidade que eu estou fazendo aqui em vermelho, já seja, por exemplo, 7 metros por segundo. O quanto vai valer essa velocidade vai depender de quanto vale essa força e de quanto tempo se passou daqui para cá. Mas isso, por enquanto, não importa para o exercício. Mas vamos supor que essa força não pare de atuar. Ela continua atuando, a mesma força, na mesma direção e no mesmo sentido. A força resultante continua sendo diferente de zero. O que vai acontecer com o bloquinho? Bom, se a força resultante é diferente de zero, a velocidade continua mudando. Portanto, a velocidade desse bloquinho não vai mais ser 7. Ela vai ser 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai indo para cá com velocidades cada vez mais rápido. Ele vai acelerando. 8 metros por segundo, 9 metros por segundo. E ele vai ficando cada vez mais rápido. A velocidade dele vai mudando o tempo inteiro. Nota, não é só que força gera movimento, não é isso. Força não gera movimento, força gera mudança de movimento. A velocidade vai ficando maior, ele vai ficando mais rápido. E é esse ponto que é crucial na primeira lei de Newton. Se, num determinado instante, agora vejam o seguinte, esse bloquinho está se movimentando, e vamos supor que num determinado instante, vou pegar mais um aqui, vamos supor que num determinado instante essa força não parou de atuar de tal sorte que num determinado instante a velocidade desse bloquinho já seja, por exemplo, sei lá, 45 metros por segundo. Tá rápido o bloquinho. E a força ainda está atuando, essa força aí. Essa força azul, que eu tinha feito em azul, ela ainda está atuando. Mas nesse instante que ele atingiu a velocidade de 45 metros por segundo, nesse instante a força deixa de existir. A força deixa de existir. Nesse instante ela deixa de existir. O que acontece com o bloquinho? E nesse ponto, muita gente é capaz de dizer, professor, se a força deixou de existir, o bloquinho então vai parar de se movimentar. Não é isso. Nota uma coisa, se a força deixou de existir, o que vai acontecer é que a velocidade vai parar de mudar. Ela não vai mais mudar. Não é que a velocidade vai deixar de existir. Lembra que força gera mudança de velocidade. Se a força deixou de existir, a velocidade para de mudar. Como assim para de mudar, professor? Quer dizer que esse bloquinho vai continuar sempre com a mesma velocidade. Professor, então se ele vai continuar sempre com a mesma velocidade, ele vai continuar com esses 45 metros por segundo que ele estava? Isso! Então, que tipo de movimento que ele vai executar? Bom, um movimento que tem sempre a mesma velocidade, sempre a mesma direção e sempre o mesmo sentido, sempre o mesmo valor de velocidade, mesma direção e mesmo sentido, que movimento é esse? Movimento retilíneo uniforme. Mas perfeito, isso está completamente coerente com a primeira lei de Newton, porque nesse ponto, a força resultante, ela voltou a ser zero. Por que a força resultante voltou a ser zero, professor? Porque não tem mais aquela força puxando o bloquinho. Lembra? Vamos retomar. O bloquinho estava em repouso e não tinha força. Alguém resolveu fazer uma força, a força deixou de ser zero, aí a velocidade começou a mudar, ele ficou cada vez mais rápido, enquanto existia a força. Se esse alguém começou a fazer a força, nesse ponto aqui, a pessoa para de fazer a força, não existe mais força. Se não existe mais força, a força resultante volta a ser zero. Se a força resultante volta a ser zero, o bloquinho para de mudar a velocidade. Se o bloquinho para de mudar a velocidade, não é que a velocidade deixa de existir, ela só parou de mudar. Se ela parou de mudar, o bloquinho volta a entrar em movimento retilíneo uniforme. Então nota, olha o que a primeira lei de Newton fala, que quando a força resultante é zero, ou o corpo está em repouso, como ele estava no começo, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, como ele está agora. Tanto faz. Nota que repouso e movimento retilíneo uniforme, repouso e movimento retilíneo uniforme se dá com força resultante nula, com força resultante igual a zero.
E quando a força resultante é diferente de zero, foi nesse intervalo aqui, nesse ínterim, onde a velocidade mudou. Então, força resultante diferente de zero faz a velocidade mudar. E força resultante igual a zero, ou o corpo está em repouso, e se ele está em repouso, ele continua em repouso. Ou se ele está em movimento e a força resultante é zero, ele continua em movimento. Mas que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme. Última coisa, antes de finalizar esse exemplo, que vocês devem ter percebido, é um exemplo bem complexo, mas antes de terminar ele, eu disse que eu retirei a pessoa aqui que estava fazendo essa força no bloquinho, fazendo uma força para cá, ela resolveu parar de fazer essa força, e aí o bloquinho entrou em movimento retilíneo uniforme. Se, ao invés de parar de fazer essa força, e aqui, deixa eu só, isso. Se, ao invés de parar de fazer essa força, alguém fizesse uma força nesse bloquinho contrária, que tivesse o mesmo valor dessa, só que fosse no sentido oposto, então, por exemplo, vamos supor que essa força valesse 12 newtons. Se a pessoa que estava fazendo a força nesse bloquinho continuasse a fazer uma força de 12 newtons, só que uma outra pessoa viesse para cá e fizesse uma força também de 12 newtons, o que ia acontecer? Quanto valeria a força resultante nesse bloquinho? 12 newtons com 12 newtons, a força resultante seria nula. E, portanto, também seria uma situação em que o corpo entraria em movimento retilíneo uniforme. Com isso, eu estou querendo dizer que a força resultante pode ser zero de duas maneiras. Ou não existe forças, e se não existe força, a força resultante é zero, óbvio. Ou existe forças, mas elas se cancelam. E a gente viu isso, que são as várias maneiras da força resultante ser zero. Aliás, 3 maneiras. Ou não existem forças, ou as componentes ortogonais se cancelam, ou o polígono de forças é fechado. Nesse caso, a gente primeiro viu uma situação em que não existia força, e agora uma situação em que as forças se cancelam. De qualquer maneira, a força resultante é zero e esse bloco entra em movimento retilíneo uniforme. Bom, é isso. Com esse exemplo, a gente finaliza a primeira lei de Newton. E até logo, um bom estudo para todos vocês.